Olá, tudo bem? Eu sou o deputado estadual Raul Marcelo. Gravei esse vídeo para conversar de forma séria com você sobre a educação no estado de São Paulo. Aqui nesse vídeo não vai ter jargão. Aqui vai ter uma discussão de alguém que se preocupa com o desenvolvimento da educação no nosso estado. E já vou adiantando, se você se interessa mesmo por esse tema, tem esse livrinho aqui que eu fiz junto com vários especialistas, que é uma proposta de planejamento para desenvolver a educação do nosso estado. Está no link aí embaixo do vídeo, é só você pegar, imprimir ou ler no próprio computador. Plano Estadual da Educação do nosso estado. Uma discussão aprofundada para quem sabe que a educação pode ser o diferencial para o desenvolvimento do nosso estado. E vamos lá. Primeiro, que é um compromisso que eu tenho com a educação, é importante que você saiba disso. Fui professor da rede pública, estudei em escola pública, fiz faculdade pública, então tenho compromisso com o desenvolvimento da educação pública. E na Assembleia, sempre votei, primeiro, em defesa dos funcionários públicos. No começo do ano eu votei para 30% de reajuste para os nossos professores. Infelizmente, perdemos a votação no plenário da Assembleia. Fiz vários projetos na área da educação, como o ALI, para as regiões metropolitanas, o projeto para acabar, para combater a corrupção nas merendas das escolas públicas aqui no estado de São Paulo. Tudo isso está aqui no link para você poder acessar. O projeto de lei também para estruturar melhor o IANSP, sobretudo empoderar o Conselho Consultivo do IANSP, para dar condições aí de se investigar, para que o nosso servidor público em geral, mas sobretudo os da área da educação, possam ter um atendimento na sua saúde de qualidade. Projeto para restituir e restabelecer os direitos do professor categoria O. E esse que é o principal projeto nosso, que é o Plano Estadual de Educação. Eu fui o deputado escolhido pelas entidades para apresentar esse projeto na Assembleia Legislativa. Então, temos um compromisso nessa área. E qual que é o grande desafio da educação aqui no estado de São Paulo? Antes de falar dos desafios, vamos fazer o diagnóstico. E o diagnóstico não está fácil. A situação da educação em São Paulo está ruim. A imprensa noticiou recentemente que São Paulo tem caído no ranking, em todas as áreas, mas sobretudo na educação básica e no ensino médio. Aqui no estado de São Paulo, a situação nossa tem se deteriorado nos últimos anos. E é muito triste porque a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo é uma secretaria que tem um grande orçamento. Nós temos um número de profissionais enorme. Só no ensino fundamental e médio são quase 240 mil profissionais, que envolvem aí quase 4 milhões de alunos. Se nós colocarmos nessa conta os profissionais das nossas universidades públicas, os profissionais das escolas técnicas, da Fundação Casa, nós vamos chegar em quase 500 mil de funcionários. Então é um número enorme de servidores, de crianças e jovens envolvidos, e também com um orçamento robusto. São quase 40 bilhões de reais, dos quais 12 bilhões para as nossas universidades e os colégios técnicos, e 30 bilhões para o nosso ensino fundamental e médio, e também as parcerias que existem aí com o ensino da pré-escola e as creches. Então, quase 40 bilhões de reais na Secretaria Estadual de Educação. Parece uma cifra grande, de fato é em comparação com os outros estados, o número de servidores também é grande em comparação com os outros estados, mas é bom lembrar, o estado de São Paulo é o maior estado da federação em orçamento e também em população. Portanto, a cifra é grande, mas os desafios também são grandes. Nós estamos caindo no ranking nacional de avaliação e temos problemas estruturais na educação de São Paulo. A começar por um drama antigo. Ainda existem pessoas analfabetas no estado de São Paulo. Aqui no plano nós apontamos o levantamento de que ainda tem 1,5 milhão de analfabetos no nosso estado. Então nós precisamos começar por aí. O primeiro desafio, que é um desafio já antigo da sociedade brasileira, é erradicar o analfabetismo no estado de São Paulo. Segundo desafio, na educação infantil de 0 a 5 anos, nós temos um déficit de aproximadamente 1,5 milhão de vagas, que é basicamente nas creches. Muitos vão dizer, mas isso é responsabilidade dos municípios. É responsabilidade dos municípios sim, mas o estado de São Paulo, como fica com 25% do orçamento, enquanto que os municípios ficam com apenas 15%, tem que estabelecer parcerias para contribuir com os municípios, sobretudo os municípios que não têm orçamento, para enfrentar esse drama do ensino infantil, 0 a 5 anos.
Nós temos também um déficit no ensino fundamental, 210 mil vagas no ensino fundamental, que é de 6 a 14 anos. E temos um drama grande no ensino médio. O déficit no ensino médio é baixo, apenas 10 mil vagas. Só que muitos jovens que começam a cursar ensino médio desistem, aproximadamente 30%. E aí vira aquilo que a imprensa chama de nem-nem, que é aquele jovem que nem trabalha e nem estuda. E esse abandono do ensino médio tem levado a Secretaria Estadual de Educação hoje a inclusive fechar em média uma sala de aula por dia aqui no estado de São Paulo. Então, se nós formos computar tudo no ensino superior também, né, em idade apropriada, que é 18 a 22 anos, para o acesso no ensino superior, o déficit é de 400 mil vagas aqui no estado de São Paulo. Então, se nós formos colocar tudo isso na conta, nós temos um desafio de gerar aproximadamente 2 milhões de vagas aqui no estado de São Paulo. É muita coisa. Não são vagas que nós advogamos, vagas como são as que estão aí hoje. Né? Nós queremos melhorar a qualidade também da educação, do ensino que é prestado aqui no estado de São Paulo. Então, são boas vagas e avançar com o que nós temos hoje. Então, é um grande desafio. Não é? O desafio não é pequeno. Abrir novas vagas e qualificar as nossas universidades, o ensino médio, que eu acho que é o grande drama que nós temos hoje no estado de São Paulo, o ensino fundamental e também aprofundar essas parcerias com os municípios para avançar na educação infantil aqui no estado. E erradicar o analfabetismo. Essa é uma meta que não se faz em meses e nem são alguns anos. O plano nosso, projeto está há 10 anos, colocando a educação no centro das preocupações da administração pública aqui no estado de São Paulo. Pois bem, primeira grande pergunta que se coloca: o estado de São Paulo tem condições de, estabelecendo essa prioridade política, de viabilizar financeiramente, né, uma política arrojada na área do ensino e da educação pública aqui no estado de São Paulo? Tem. E aqui, como no nosso plano, nós apresentamos as fontes de financiamento para viabilizar essas 2 milhões de vagas e também qualificar a atual situação da educação. Começando pela reestruturação da carreira dos professores. Isso precisa ser feito urgentemente. Estruturação da carreira dos professores e também a abertura das novas vagas. Da onde viria o dinheiro? O orçamento esse ano aqui do governo do estado de São Paulo será de aproximadamente 216 bilhões de reais. Essa é a cifra cheia. Nós vamos investir aproximadamente 40 bilhões de reais esse ano para a educação, ensino fundamental, médio e as universidades. No entanto, dentro desse próprio orçamento, nós apontamos fontes para viabilizar a expansão do ensino no estado. A primeira grande fonte, você pode ver aí na tela, o governo do estado de São Paulo esse ano vai abrir mão de 23 bilhões da sua receita, que são as chamadas desonerações fiscais, que são aquelas empresas amigas que param de pagar aí o ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o grande financiador tanto do ensino superior quanto do ensino médio fundamental. Né? Então, essa é a primeira questão. Fiz inclusive um projeto de lei, que segue aí o link para você que queira aprofundar no tema, para primeiro jogar transparência nas exonerações fiscais. E segundo, aquelas áreas em que as exonerações fiscais se mostrarem ineficientes, ineficazes, que o governo comece a suspensão das exonerações fiscais. Né? E que a gente possa ter uma reavaliação desse processo de um governo abrir mão de arrecadar, sobretudo o ICMS. Então, a primeira questão é um pente fino nas exonerações fiscais para que a gente possa ter recursos aí do ICMS indo para a educação, né, em todas as áreas. Essa é a primeira grande fonte de financiamento. Afinal de contas, nós estamos falando de uma cifra que é quase 50% de tudo que é gasto com a educação, tudo que é investido em educação aqui no estado de São Paulo. Segunda fonte de financiamento, uma renegociação da dívida pública do governo do estado de São Paulo com o governo federal. A dívida pública de São Paulo é enorme, gigantesca, e ela tem um pagamento anual que gira em torno de 17 bilhões de reais. E o problema é que ela tem um indexador que, ao longo dos anos, tem se mostrado ruim para o estado de São Paulo. Ou seja, o governo faz ajuste para pagar a dívida e cada vez que paga ela fica ainda maior. Então é preciso que se faça uma renegociação. Se a gente juntar a desoneração fiscal e a dívida,
23 mais 17 dá 40 bilhões. É o mesmo que a gente investe em toda a educação pública no estado de São Paulo. Então são as duas primeiras grandes fontes. Uma renegociação da dívida de São Paulo, para que a gente possa ter os termos, vamos dizer assim, que sejam mais benéficos para a administração pública. E segundo, um pente fino nas exonerações fiscais para que a gente possa aumentar a arrecadação do ICMS. Mas tem também uma terceira fonte que nós apresentamos aqui, apontamos no Plano Estadual de Educação, que é uma mudança no ITCMD. É o Imposto de Transferências, né, de causa-mortes aqui no estado de São Paulo, que é a famosa herança. Quando o cidadão morre, né, aqueles bens que ele amealhou ao longo da sua vida, ele é transferido para os seus herdeiros. Nos países desenvolvidos, a média de cobrança de impostos do ITCMD gira em torno de 30%, 40%. Aqui no estado de São Paulo, né, aqui se cobra-se no máximo 4%, enquanto que a legislação brasileira permite cobrar até 8%. Tem uma discussão agora, inclusive nesse processo eleitoral, para se ampliar isso, mas o dado é que existe esse teto. Nós fizemos um projeto de lei dentro desse teto de 8% para ir acrescentando, além dos 4, 5, 6, 7, até chegar no teto de 8, de acordo com o patrimônio, né? Então, o patrimônio de 1 milhão, fica nos 4, vai subindo para 2, 3 milhões, vai para 5, 6, 7 milhões, 7, até chegar no teto de 8, de acordo com o patrimônio, né? Fizemos uma progressividade no ITCMD e todos esses recursos adicionais indo para viabilizar o desenvolvimento da educação no estado de São Paulo. Na nossa avaliação, né, com essas fontes de financiamento, uma redução das exonerações fiscais, uma renegociação da dívida de São Paulo, como é o maior estado da federação, tem condições de fazer isso, e uma mudança no ITCMD, nós conseguiríamos levantar os recursos para nos próximos 10 anos mudarmos o destino e a situação da educação no estado de São Paulo. Para enfrentar o drama da falta de vagas generalizada na educação infantil, qualificar o ensino fundamental e melhorar também, qualificar o ensino médio para acabar com essa geração neném que nem estuda nem trabalha e não estuda muitas vezes porque o ensino médio não tem uma política, né, de fixação desse jovem no ensino médio. Nós temos pouquíssimas vagas no ensino médio profissionalizante aqui no estado de São Paulo, colégios técnicos, não tem artes nas escolas de ensino médio, então o esporte também é desestruturado, então é preciso ter, além das humanas, da matemática, das línguas, ter também cultura, arte, educação física, qualificar essa escola do ensino médio para que esse jovem, para que essa escola faça sentido para esse jovem e que a gente consiga reduzir esses 30% aí, que é um índice alarmante de abandono do ensino médio. E uma expansão forte do ensino superior. Então, é um pouco isso, né? Nós temos trabalhado nesse sentido e a ideia é continuar trabalhando nessas teses lá na Assembleia Legislativa, contando com o seu apoio, você que ficou até o final desse vídeo, que é uma pessoa aí que se interessa, se preocupa com o desenvolvimento da educação no estado de São Paulo. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo e ele vai dizer um pouquinho aqui dos desafios nacionais. Afinal de contas, né, nós estamos nessa dobrada, Raul, deputado estadual, e Rodrigo, lá em Brasília, deputado federal, para lutar pelo desenvolvimento da educação, não só no estado de São Paulo, na nossa região, mas em todo o Brasil. Um grande abraço. Raul Marcelo, a situação na educação é dramática. Eu lecionei na escola pública, eu sei o quanto é difícil a vida do professor. Salas de aula superlotadas, remuneração baixíssima. Hoje o professor da escola pública estadual recebe de salário R$13 aproximadamente a hora-aula. Eu pretendo, como deputado federal, lutar na Câmara dos Deputados pela expansão, pelo aumento do piso nacional. Porque o piso nacional é uma referência nacional. E se ele aumentar, isso causa um impacto nos estados, no salário dos professores. Esses são os compromissos que eu tenho. Além disso, eu quero debater a situação do acesso ao ensino superior em nosso país. O número de pessoas de 18 a 22 anos de idade que têm acesso ao ensino superior no Brasil é muito inferior aqui no nosso país em relação à Argentina, em relação ao Chile e, pasmem, em relação até à Costa Rica, proporcionalmente. Isso é um absurdo para um Brasil do nosso tamanho. Ou seja, nós queremos que haja investimento na expansão de vagas no ensino superior. Em 2016, o MEC perdeu 10 bilhões de reais. Agora, o governo Temer, em 2018, projetou um orçamento de 2 bilhões
a menos na ciência e na tecnologia em relação ao ano passado. Ou seja, eles estão cortando os recursos da educação. Eu, como deputado federal, quero lutar por mais recursos para a educação, inclusive pela expansão de vagas aqui no nosso UFSCar de Sorocaba e região. Não só a expansão de vagas, mas também a instalação de novos cursos. Por exemplo, um curso de medicina. Hoje, um jovem que queira fazer um curso de medicina na nossa região, a única possibilidade dele é uma faculdade privada. E o valor é altíssimo, é R$7.000 por mês, ou seja, praticamente inacessível para grande parte da população. Por isso, eu quero levantar essa bandeira no Congresso Nacional, lutar por mais recursos para a educação e, consequentemente, a expansão de vagas da nossa UFSCar aqui e também recurso público para a manutenção estudantil dentro da universidade. O nosso jovem tem que ter acesso à universidade, mas também tem que ter condição de se manter nela. Se você concorda comigo, faça um voto por mudanças. Rodrigo Chisolini, deputado federal 5090, e Raul Marcelo para deputado estadual 50550.